Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez reagindo lá ao Ferrez, Periferia na Prática e Masturbação Mental. O título me chamou muito a atenção e a ideia que o Ferrez traz sempre é muito rica e muito importante a gente ouvir, discutir e criar em cima, né? Construir cada vez mais conhecimento em cima, né? Mas antes, não se esqueça que esse vídeo, esse canal precisa da sua ajuda. Nós aceitamos qualquer migalha de engajamento aqui, não temos vergonha. Like, comentário, compartilhamento, inscreva-se no canal. Tá vendo a minha cara pela primeira vez no YouTube? Assista o vídeo, se você gostar, se você curtiu o conteúdo, se agregar algo para você, se inscreve. Tem vídeo quase todo dia aqui. Quase todo dia estamos conversando, reagindo ou falando sobre alguma coisa muito interessante e tentando criar uma comunidade de descobrimento do conhecimento. Tentando cada vez mais descobrir o conhecimento, porque o mundo é vasto de conhecimento, não é mesmo? Tem conhecimento pra caramba aí nesse mundão de meu Deus, e a gente precisa sempre desbravar esse conhecimento, e sempre é melhor desbravar o conhecimento em grupo, coletivamente, né? Mas chega de enrolação e vamos para o vídeo. Salve, pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez. Bom, eu sei que eu tô deixando muito tempo aí para fazer os vídeos, né? É por isso que eu vim trocar ideia com vocês. É muito tempo que não tem vídeo no ar. Inclusive, essa semana eu trombei 3 manos, né? Uma mina também. Mas a mina foi no outro dia que me pararam na rua e falou: mano, estamos com saudade e tal. Então, mas eu vim fazer esse vídeo mais por isso. Tanto que eu vou postar esse vídeo direto, sem thumb, sem nada. Eu ando bem desanimado de fazer vídeo. E por uma série de razões, e a gente vai trocar ideia disso também, tá ligado? Porque eu percebi também que uma parte das pessoas gostam de me ver muito pistola, certo? E eu vi esses dias aí no ICL, no Instituto lá do Conhecimento Liberta, tá ligado? Falando a mesma coisa do Eduardo Moreira, eu acho isso meio foda assim, tá ligado? Que a pessoa quer ver você nervoso para poder você ter audiência, né, mano? E quando a gente fala de literatura aqui, aí dá menos audiência. Quando a gente fala de livro, dessas coisas, e de projeto social também, né? Principalmente projeto social, quando fala aí que despenca a mesma audiência, porque as pessoas são lembradas de repente desse compromisso que elas têm com o social e tal. E como a gente tem aqui a gente chama de periferia na prática, né? Que eu posso também chamar de um ativismo real. A gente andou se questionando, eu andei me questionando muito, né? Eu tenho mania de falar no plural, né? Por causa dos coletivos e tal. Mas eu andei me questionando muito e também andei conversando com muita gente sobre isso. Sobre até onde é interessante a gente estar pondo coisa na internet. Davi, para de ficar andando, viado. O meu cachorro caramelo aqui. E aí, ele fica perto de mim o tempo todo, muito quando a Elaine não tá. E aí a gente ficou se questionando nessas coisas, né? Até onde é útil a gente parar os trampos para poder fazer o vídeo e tal. Eu sei que a gente tem aí praticamente uma amizade, né, com vocês, principalmente quando a gente tá na rua. Esses dias foi muito da hora, porque no meio do rolê todo aí veio o mano e falou: mano, só me dá um abraço aqui. E aí o abraço não acabava nunca. A minha mãe falou: rapaz, mas o que é isso aí? Eu falei: o cara vê o vídeo, mano. O cara vê os vídeos, a gente vai. A pessoa vai conhecendo a gente, né? Vocês estão desse lado, vão conhecendo a gente. E a gente muitas vezes não conhece, né? Vocês só conhece quando a gente tromba, assim, que nem o caso desse rapaz, o Grajaú. Inclusive, gente boa, dei até meu PIN pra ele, que eu tava dando um da Sul. Fiquei procurando alguma coisa pra dar pra ele, só tinha um PIN. Então eu dei pra ele. Então se ele estiver vendo, Caramba, depois bravo comenta demais, aí, mano. Beleza? E, cara, assim, voltando à ideia aqui do vídeo, né? Eu fiquei com essa provocação do ativismo, né? O ativismo sendo feito na prática, né? Que é esse caso que a gente fala, periferia na prática. E também essa questão do... Não tem outra palavra, desculpa usar essa palavra, mas uma masturbação mental que existe nas redes, tá ligado? E é uma coisa que... É que eu não queria parar no meio, mas esse bagulho do puto, sei que já passou a vibe, mas é que eu não... Eu queria ver se ele engatar mais uma coisa pra não cortar o raciocínio no meio, né? Infelizmente tem duas perspectivas, que é a perspectiva do consumo e, querendo ou não, acho que 3 perspectivas, né? Consumo, editorial e algoritmo. Eu acho que os 3 se alimentam, na minha humilde opinião, baseado em achismo. Primeiro, o algoritmo dá alcance para isso. A gente já tem noção, a gente já sabe disso. Existem inúmeros estudos, inúmeras matérias falando sobre como
as empresas, a Meta, já manipulou o algoritmo, já percebeu que o engajamento é maior quando as pessoas estão putas, já percebeu, e nem só eles, mas trabalhos de psicólogos, trabalhos de neurologistas, isso já tem uma literatura científica mostrando que esse tipo de notícias, a gente tem pesquisas, eu lembro que eu vi num vídeo de Nerdologia já falando, na época que ainda era o Atila, falando que notícias que deixam putos são mais compartilhadas, que notícias que tenham sentimentos de ódio, de raiva são mais compartilhados. Então não é nem só a questão do vídeo, mas é a questão do rumo que a internet tá cada vez mais indo, né? Isso se alimenta com o editorial e eu acho que se alimenta com o nosso consumo também dessas coisas, né? Inclusive, eu acho muito interessante que não sei se é loucura minha, vou jogar uma teoria da conspiração agora. Mas eu acesso muito o UOL. O UOL é a plataforma de notícias que eu mais acesso durante o dia. Por uma questão de conveniência, por uma questão de consumo, de nossa, travou a palavra? De cotidiano, de rotina. Tipo, é normal, eu já entro no site, tipo, quando eu entro aqui, eu já entro no UOL automaticamente. Eu tenho que me forçar a ir para outras notícias, para G1, para o Nexo, para Ponte, para o Brasil de Fato, para vários jornais. E é porque lá no UOL tem muitos colunistas que eu gosto, tá ligado? O Chico Barney, tem o Casagrande lá de esporte que eu gosto, tem o Juca Kfouri de esporte que eu gosto. Então eu vou pro UOL por rotina e porque tem muita gente que eu gosto de ler lá, tá ligado? E cara, é meio conspiratório, mas aconteceu. Essa semana aconteceu pelo menos umas 3 vezes. Eu acessava o UOL, ia lá e tinha uma notícia com um título muito chamativo, mas era um título que meio que despertava um sentimento em você, sabe? Que você clicava automaticamente. Daí eu acessava o UOL, dava meia hora, eu acessava o UOL, o título tinha mudado, tá ligado? Eles tinham colocado um título mais suave, tá ligado? Eu dou exemplo, aconteceu isso com uma matéria que era, puta, sobre o pai da menina morta pelo Chimbinha que fala. Não lembro exatamente o nome do caso, também não vou pesquisar aqui para não fazer bobagem, para não atrapalhar a reação e colocar outro assunto dentro do contexto do que o Ferrez está falando, né? Mas o primeiro título da matéria eu não vou me recordar, mas era um título muito chamativo e principalmente para despertar raiva. E depois, quando você acessava a matéria meia hora depois, o título tinha mudado para um título mais chapa branca. Certo? Eu tô usando essa anedota, essa história aleatória, para falar que é uma dinâmica das redes dos próprios algoritmos. Segundo, eu acho que é uma questão de editorial. Muitas vezes, ao perceber que o algoritmo beneficia essas questões, muitos criadores de conteúdos, e aqui eu não estou moralizando, mas se utilizaram disso. Em todas as ideologias políticas, em todos os referenciais, em todos os nichos, em todo tipo de produção de conteúdo. Ao perceber que ficar puto e xingar dava mais audiência, a própria pessoa, conscientemente ou inconscientemente, criou um editorial de produção de conteúdo em cima do ódio, em cima da raiva, em cima da indignação. Então se alimentou e alimentou o algoritmo. E lógico, que eu não tô falando que a pessoa tem mais culpa ou menos culpa do algoritmo. Só tô pontuando alguns pontos. E em segundo ponto, tá nós como público, e talvez como a porcentagem menor, e não porque nós somos mais inocentes, mas porque eu acho que em comparação com o editorial, em comparação com o algoritmo se influencia menos, mas tem impacto, o público que engaja isso. O público que. Porque no fundo, o algoritmo tem poder, no fundo, o editorial tem poder, mas no fundo, o público tem poder de engajamento também. Não sejamos ingênuos. Quantos cancelamentos, ou quantas discussões, ou quantos chapiscos no Twitter não começou por uma questão de engajamento ou por uma questão de até um anônimo compartilhando certas coisas ou certos tipos de engajamento no Twitter, por exemplo. Certo? Eu lembro de vários casos bobos de que o editorial, ou seja, a pessoa decidiu publicar uma coisa que era totalmente idiota, é uma palavra muito forte, mas totalmente desnecessária.
E só que o público também decidiu embarcar nesse editorial e decidiu engajar. Entende? Por exemplo, nesse ano teve um dos cancelamentos, entre aspas, mais estranhos que eu já vi na minha vida, que foi que uma pessoa, que é um influencer, e nada contra a pessoa, nada contra influencer, isso é uma questão moralizante, compartilhou a foto de uma moça que fazia receitas do TikTok, um vídeo dessa moça fazendo receitas de TikTok. E como a moça era muito bonita e ela morava num lugar, não lembro onde ela morava, mas fazia muito calor. Então, durante as receitas, ela usava vestidos e roupas baseados com o clima que ela vivia, tá ligado? E ela não aparecia. A maioria do vídeo era sobre a receita. Só que a pessoa decidiu editorialmente fazer uma publicação tendo vários seguidores, sendo uma pessoa influente no Twitter, decidiu fazer uma postagem falando que aquela moça fazia soft porn no TikTok e que fazia conteúdo para pessoas da extrema direita que gostavam de conteúdo, como que era o termo? De housewives, né? De mulheres donas de casa, tá ligado? E um monte de gente embarcou na noia do cara de, tipo, chapiscar a moça, falar mal da moça, simplesmente por fato da moça ser bonita e fazer vídeo de receita no TikTok, tá ligado? E a galera, mano, se desbrovando no argumento, falando não, que a moça usava uma semiótica de filme de pornografia e de tudo mais. Entende? Estão todos usando esses exemplos meio anedóticos, meio bobos, pra fundamentar o que eu quis dizer sobre editorial, algoritmo e consumo, né? Engajamento. Eu converso com o Carlito Neto direto, o historiador. Converso com meus outros parceiros também, tá ligado? O Tamir e o Felipe, a gente tá sempre trocando essas ideias. Então tem alguns caras que a gente troca ideia mais na moral, né? Tem mais um apreço, assim, pra trocar ideia. O Paulo também, o professor Paulo Cruz, esse dia eu tava trocando ideia com ele. E a gente troca ideia dessa coisa também da masturbação, né, velho? Mental, né? Que os caras ficam nos vídeos... Cê é louco, as teses é da hora, mano. Eu queria ter tempo pra estar estudando tanta tese, tá ligado? Eu leio bastante. Inclusive, eu tive que empurrar um pouco da minha coleção aqui para poder pôr o celular aqui. Mas não dá tempo de ter tanta tese assim, não. E eu também não consigo colocar essas teses em prática, geralmente. Quando a gente vai falar em público, que é o fato que vai acontecer agora no 100% Favela, a festa que a gente faz aqui, né? Dia 9, agora de setembro, eu vou estar lá lendo minhas poesias, meus contos, né? Inclusive, vou lá estar a partir das 8h40 da noite, beleza? Então, assim, quando acontece um evento desse, que vai juntar 10, 12 mil pessoas, sei lá, 15 mil pessoas às vezes, e aí a gente consegue pôr na prática, né? Falar com todo mundo e tal, mas a linguagem, a gente não consegue deixar a linguagem, e nem consigo fazer isso mesmo, assim, né? Não consigo deixar a linguagem de uma forma do que os caras colocam nos vídeos, tá ligado? E eu acho que tem que ter isso também. Mas só isso tá foda, tá ligado? É um papo que eu tô trocando com muita gente aí, mano. Só isso tá foda, assim, tipo... E de verdade, pessoal, faz tempo que eu queria trocar essa ideia com vocês, mano. Na vida de vocês isso não vai mudar nada, não vai impactar nada na vida de vocês, tá ligado? Esses mano tá falando todas essas teses e tal, porque essas teses não vão vir pra rua. Aí que tá a questão. E eu não tô duvidando, não tô sendo negativo, sabe? Só assim, não, mano. Tô falando papo real mesmo, mano. Eu vejo esses baratos... mano, tem 10 anos que tem cara comentando e vivendo disso e comendo disso, e o barato não muda nada na realidade, porque o cara não cola na realidade, o cara não cola nos trabalhos, não se interessa. Quando a gente põe aqui, ó, mano, tem um trampo que dá pra você se inserir. Se você vir aqui, se você visitar a instituição e você pôr sua cara, só sua cara, você não vai gastar R$1, você vai ajudar, mano, 87 crianças com a sua imagem, olha que da hora. Então cola, caralho, você faz todo dia um bagulho progressista. Todo dia você faz um vídeo, cola aqui, aí os caras vêm pra cidade, vêm perto da quebrada, mas não cola. Entendeu? Porque, olha o Davi andando, porque não quer mudar o bagulho. Não é pra mudar. Se o cara tá comendo do bagulho, tá vivendo do bagulho, tá viajando pelo bagulho, você entendeu? Se o cara tá vivendo disso, mano, pra que ele vai ajudar a mudar também? Não interessa ele também, assim. E eu entendo que também trabalho social às vezes não interessa um monte de gente. Da hora, eu sou adulto o suficiente pra entender. Eu já perdi amigos suficientemente sabendo que eles não vão ter amor pelo social, tá ligado? Mas também as carreiras não andam, as vidas não andam, porque o cara não veste o que ele fala, entendeu? Então não adianta você ser brabão no palco, bater no peito, ser brabão no teatro, ser brabão no vlog seu, criticar todo mundo, fazer vlog contra os outros, react, tá ligado? E aí, mano, não vive a realidade, mano.
Então, assim, pra mim não interessa ficar dialogando com esses caras. De verdade, não é minha turma. Você entendeu? Não é minha turma esses caras. Minha turma é a realidade, mano. E aí tem um tempo que eu entrei na internet e comecei a virar quase isso aí também. Mas só que ainda eu tinha um pé na realidade por causa do trabalho real, né? A ONG, a loja, a Onda Sul. Tô esperando pra não parar no meio. Eu acho que tem um ponto. Deixa eu só um frame melhor, né? Porque eu parei o Ferrez no frame horrível. Eu acho que é muito interessante essa discussão. Eu acho que é um ponto muito bom que o Ferrez traz sobre essa questão. Mas eu só queria adicionar que eu acho que essa divisão, felizmente ou infelizmente, não existe mais, tá ligado? Eu posso estar fazendo aqui uma sociologia de botequim, mas essa internet que a gente vive, esse mundo digital que a gente vive, cara, eu acho que essa dicotomia não faz tanto sentido, assim. Eu acho que a gente pode usar o próprio exemplo do Ferrez, mostrando, tipo, como um cara se conectou e talvez a trajetória dele tenha mudado por conta do vídeo, a ponto de abraçar ele, reconhecer ele na rua e só pedir um abraço, sabe? Foi modificado de uma maneira digital. Porque eu acho que essa dicotomia digital e real, felizmente ou infelizmente, não existe mais, sabe? Eu acho que essa questão do ativismo digital, o ativismo real, é lógico, existem diferenças, existem inúmeros impactos diferentes, mas todos estão atuando na realidade, eu acho. Eu uso muito como exemplo a questão do processo de fascistização, e talvez eu tenha entrado na questão do Fed, tipo, tem muito tempo a tese, talvez eu, eu não me excluo disso, estou aqui inclusive fazendo react todo dia, e nem tô aqui para me defender, para falar algo do tipo, mas tô trampando no real também, tentando trampar no real e no digital ao mesmo tempo, porque acredito que os dois não tem mais essa separação tão clara, tão evidente. E eu falo do processo de fascistização, processo do fenômeno Bolsonaro. O fenômeno Bolsonaro e o fenômeno de extrema-direita, ele se alimenta intimamente da comunicação digital e ele transformou com a comunicação digital o real. A ponto das pessoas irem para o real, ao ponto das pessoas modificarem o real, ao ponto das pessoas entenderem o real a partir desse digital. Então acho que o grande problema é que um não anula o outro mais porque não tem mais essa camada de separação. Só que ao mesmo tempo, isso que o Ferrez falou é muito verdade, você não pode achar que só uma mídia é necessária. Mas eu acho que essa separação não existe mais, cara. Essa que é a grande merda. A gente movimenta muito o real através do digital também, sabe? Eu acho que o meio do caminho talvez seria o melhor. O meio do caminho no sentido de, tipo, entender que não tem como mais só fazer o real e não tem como só fazer o digital. Os dois estão indo para o mesmo caminho, os dois estão impactando de maneiras diferentes, em aspectos diferentes, em nuances diferentes, mas estão impactando. O digital também é real. Não tem mais separação entre real e digital. Não tem mais separação entre o mundo da internet e o mundo sem internet. A internet não é mais um lugar em que você senta para entrar como uma biblioteca, como era no tempo da discada, né? Que você entrava e era como uma biblioteca. Você entra no mundo digital. Faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. As pessoas estão sendo formadas, os conceitos estão sendo formados, as ideias estão sendo passadas e estão tendo impacto na realidade através do consumo digital, sabe? E o próprio levante da extrema-direita nos últimos anos é a prova disso. O tanto de pessoas, o tanto de militância de extrema-direita que foi, por exemplo, a porta de quartel, foi para 7 de setembro, e que foi formada intimamente através da militância digital, sabe? Através da propaganda digital. Através da propaganda digital que consegue pautar o discurso olho no olho, a militância olho no olho, a militância real, certo? Eu acho que é essa questão. E é um bagulho muito complicado de pensar, né, mano? Porque em como achar o lugar certo, a, como achar, tô procurando a palavra não vem, mas o equilíbrio, tudo isso pra falar equilíbrio. Olha,
a, o discurso de centavos, né? O equilíbrio de tudo isso. Porque eu acho que a divisão não é mais o caminho interessante. As mentorias que a gente está dando, tudo que a gente senta com as pessoas para poder passar uma ideia, né? Passar a visão até o ponto de não ficar cego, certo? Mas passar a visão. Então, tudo isso que a gente vai ver na rua, depois a gente vê que não interessa pros caras. Você entendeu? Então, assim, trocando um papo mesmo, pouca coisa vai mudar no seu cotidiano. Você que está assistindo aqui. A não ser as falas que falam que você tem que se organizar, que você tem que acreditar no seu negócio, se você tiver um negócio, que você tem que saber gerenciar seu tempo, que você tem que ler mais. Quem lê escapa dessas armadilhas. Isso são falas úteis. Tá ligado? Você tem que ter mais amor pela sua família, pelo seu próximo, cuidar da sua comunidade como se fosse a sua casa, entendeu? Toda a comunidade sua é como se fosse a emancipação da sua casa, tá ligado? Você tem que correr pelo não preconceito real, certo? Real, não ficar nas teses, é real, no dia a dia, cortar piada pelo meio, orientar a sua amizade, tá ligado? Você tem que combater o racismo, combater... principalmente, mano, a homofobia, combater o ataque às mulheres que os caras fazem aí também, que põem várias palavras complicadas também nisso, mas é o ataque às mulheres, tá ligado? Então, você tem que combater isso aí até na sua fala. Isso tudo funciona. Agora, o resto, mano, a tesaiada toda aí, ó, muda pouca coisa, mano. E eu tô falando, o estudo é o caminho pra muita coisa. Mas tem hora que você tem que pôr a sandalinha da Havaiana no pé, tá ligado? E participar dos baratos, é o que eu tô te falando. Se você tá acompanhando os caras aí, mano, e você tá vendo que o cara tá muito com linguagem de quarto dele, mano, chama na realidade, pessoal. Chama na realidade. Fala, mano, na moral, e aí? Tá colando aonde? Tá indo em tal... E os bugs dos caras não funcionam? E quem tá construindo? Você tá amparando quem tá construindo, que é que nem eu falei, não é pedir nada, mano, tá ligado? Não é pedir nada pros caras dar aval, dar respeito, nada não. É o cara colar nos bagulho que você faz. Esses dias eu desenvolvi um barato que tem a ver com comunismo, tá ligado? E aí chamei 2, 3 caras, falei, mano, cola pra você ver. Vai ser interessante você ver o bagulho na prática, tá ligado? As ideias que você tá dando aí, nós estamos absorvendo, o outro mano tá absorvendo, e a gente já vem lendo há muito tempo também outras coisas, de literatura, principalmente, que culmina nisso aí. Tem um sentido o que você tá fazendo. Mas não vai fazer um bagulho na prática tal dia. Tem como colar? Aí você vê que o cara dá o respeito pra um bagulho de elite, que ele critica, mas ele não cola no seu bagulho. Eu não tô falando de podcast não, tá? Foda-se o podcast. Foda-se o podcast. Já entendi que os caras não vai vir, porque não interessa, então, enquanto a audiência não tiver a milhão. Só que pra audiência estiver falando a milhão, nós tem que falar bosta. E eu não fiz curso pra falar bosta. Eu colei com vários caras que falavam bosta, mas não consegui aprender, entendeu? Então o podcast tem conteúdo. Mas eu não tô falando de podcast, foda-se. Eu tô falando de tudo, mano. De tudo que a gente faz, tá ligado? Das mentorias, dos encontros na favela, dos encontros nas quebradas, dos movimentos que a gente consegue juntar em prol de algum ato, tá ligado? Pra mudar uma lei, um posicionamento político. Não colhe nada. Aí também é foda, né? Aí vai viver só de tese. Essa revolução feita só de tese, rapaz, na hora H vai ser como? Hã? Como que vai ser a vivência? Entendeu? E tem uns caras ainda também que você fala, os caras ficam chateadinhos. Cara, o cara não é revolucionário, né? Pra mudar o barato, aí você não aguenta crítica. Porra, como que não vai mudar a sociedade não tendo crítica? Eu aguento uma parte de crítica aí, um monte de gente me arrebentou, baixou o algoritmo do meu canal, caguetou o canal, tá ligado? Pra dar strike. Puta, foram longe só porque eu tive um ponto de vista ali que ofendeu o cara. Não, o cara bateu até ali, eu aguento, até ali eu já não acho legal. Entendeu? Isso me remete muito a um texto que eu fiz pra caros amigos na época, que eu falava do comércio, uns moleques que foi roubar uma barra de chocolate lá, pegou uma barra de chocolate e apanhou com um fio de ferro e tal, e um cara falou, não, tem que apanhar mesmo, até aqui eu acompanhei o seu canal, a sua coluna, caros amigos, até aqui eu acompanhei, mas você defender que cara tem que roubar o comércio, uma barra de chocolate, já começa por aí, tá errado, meu pai tem comércio. Eu falei, opa, peguei no calo do cara, que é o pai dele. Até ali, então, né? Até ali era revolucionário, mas aí o moleque roubou uma barra de chocolate, vai parar a revolução, ele vai voltar atrás e vai repensar. Esse texto, essa carta, quando a cara dos amigos me enviou, eu falei, porra, não acredito que tem cara que até aqui foi com nós, e por causa que da barra de chocolate em diante não foi. Mas era isso, era chamar vocês nessa reflexão aí. E se vocês verem eu ausente, é porque nós estamos aí correndo na vida, vocês estão acompanhando a vez no Instagram, nas coisas da UNG Interferência, na Onda Sul, no Indústria 262, na Comic Zone,
é coisa pra caramba, tá ligado? É coisa que faz a barba do titio ficar branca, tá ligado? E vamos correndo, que as coisas estão... Mas não abandone o digital, Fez. O digital tem muito poder, ainda mais o seu digital, cara. Seus vídeos, suas ideias são fantásticas, cara. E só vão repercutir e amplificar cada vez mais o seu social e o seu prático. Porque, cara, sinceramente, essa dicotomia é complicada, ela tá cada vez mais escarçada, tá ligado? Mas isso não é dizendo que, tipo, toda a argumentação dele não faz sentido. A argumentação dele faz sentido pra caramba, tá ligado? Das pessoas se focarem muito no digital, né? E de selecionar quais são os trabalhos sociais e quais são os lugares sociais que vão embarcar, né? Porque, cara, realmente tem. Você vê. É um movimento de enclausuramento que acontece e pode acontecer em qualquer movimento comunista, direitista, conservador, de uma galera querer se grudar numa patotinha porque aquela patotinha tá dando certo e se vê ameaçada por alguns outros tipos de discurso e tem muito um pé atrás, né? Eu cito isso que eu acompanho bastante e tenho acompanhado nos últimos anos bastante essa ascensão de canais que se propõem a ser comunistas, de esquerda, marxistas, e você vê esse medo muitas vezes em alguns tipos de debate, sabe? De tipo. E você vê algum medo. Você vê algum medo que às vezes não é nem maldade, mas a galera tem. Por o movimento estar começando a crescer agora, se resguarda muito e tem muito medo de entrar em alguns tipos de debate, alguns tipos de conversa e alguns tipos de ambientes, né? Para tentar se resguardar, para tentar não ferir, para tentar não desmobilizar esse começo que é muito difícil, realmente. Todo começo de movimento, ele é mais frágil porque está extremamente no começo, mas esse movimento de autodefesa pode se tornar um movimento de enclausuramento, né? Um movimento em que você, em vez de você se proteger, você só construi um castelo murado. E o medo de se proteger e de talvez ir num ambiente que não seja tão confortável para você faz com que você fique numa torre falando sozinho, né? Você tem que se proteger, mas parte da proteção não anula todo tipo de diálogo e de construção de pontes, né? Eu, eu acho muito interessante porque na eleição eu via isso com medo de divulgar alguns candidatos que não batiam exatamente com uma linha ideológica, por exemplo, marxista-leninista, sabe? Com medo de falar sobre outros candidatos que não estejam nesse. Por exemplo, indicar um candidato que seja de uma linha trotskista, por exemplo, porque tem a treta famosa e fantástica sobre marxistas e trotskistas, e stalinistas e trotskistas, que eu não manjo muito, mas eu sei que tem essa treta. Mas por outro lado, você olhava, eu falo isso principalmente na questão aqui de São Paulo, por exemplo, que a gente tinha um candidato ao governo de São Paulo do PSTU, que é um partido de que é uma linha que, pelo que eu sei, é mais trotskista, mas que era um candidato que tinha muitas ideias, era um candidato preto, um candidato de periferia, pelo que eu vi, um candidato que tinha um contato com pautas que são muito importantes para qualquer pessoa que é mais progressista, mais de esquerda, mas que foi um candidato que teve muito pouca capilaridade e se falou muito pouco. Eu só lembro de ver, sei lá, eu conheci esse candidato através do Chavoso da USP, tá ligado? Que era o candidato ao governo de São Paulo que tinha umas ideias muito da hora, muito, muito interessante, mas que talvez por ser do PSTU e de ser de uma linha trotskista, muitas pessoas naquele receito de falar, estou compartilhando o cara que é mais marxista-leninista, né? Estou compartilhando um cara trotskista, não vou falar tanto desse cara. Vamos falar aqui só do Gabriel Colombo, que é do PSB, que tinha umas ideias da hora pra caramba também. Mas, pô, por que o outro cara também não merece ser jogado à luz, né? Só tô dando um exemplo aqui anedótico pra falar sobre isso, que na ânsia de se proteger, você pode acabar se enclausurando, né? Estão avançando. O Avesso está sendo tocado na segunda aí, o podcast da Onda Super. O Davi, eu estou gravando alguns. Sexta-feira vai pro ar agora o Johnny da banda Simbiose, com a Vivi Torrico de co-host minha aí no podcast, beleza? E nós vai com os bagulho até onde der.
Onde não der, eu vou chegar aqui em vocês e falar, ó, não rola mais, não tá dando, tá muita coisa, e vou parar aquilo e aquilo, como eu tô fazendo com a literatura marginal, com as outras coisas que a gente tá parando aos poucos, para poder reiniciar, inclusive, outras ou criar outras. Tá bom, pessoal? Deixa os seus comentários aí, desculpa aí, realmente eu não consigo gravar vídeo só por farofa, assim, então eu não vou ficar fazendo vídeo todo dia só pra reagir aos outros, ou pra falar dos outros e tal. Acho que a gente teve uma experiência ruim nesse canal sobre isso já, então também podemos mudar e melhorar, tá bom? Um grande abraço pra vocês. É isso, né? Vamos aí pelo vídeo do Fez. Brabo o vídeo do Fez, acho que tem muita coisa pra gente pensar, para refletir sobre. Eu também vou ficando por aqui. Um grande abraço se você curtiu esse vídeo. Não esquece de deixar seu like, comentário, compartilhamento, o que você acha de tudo isso. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!